uma visão um pouco mais acadêmica de como as coisas aconteceram lá para mim, tá? Apesar de o meu objetivo inicial ter sido zero acadêmico, assim, de verdade, eu queria dar uma pausa no internato, estava de saco cheio, não estava tão afim da faculdade, acabei tendo, sei lá, o melhor ano da minha vida com certeza, né? Eu não acho que o projeto é só para quem quer ser pesquisador no futuro, eu acho que é um projeto para alguém que esteja buscando uma oportunidade diferente, um ano, né, interessante, mas apesar disso eu acabei me envolvendo muito academicamente, né? O projeto realmente rendeu muitas coisas aí para o meu currículo. Então, eu trabalhei com o Fio Demócritos, eu fiquei num laboratório que era coordenado por gregos, quase todos os meus professores eram gregos, eram uns figuras, era muito legal trabalhar com eles. Eu trabalhei numa área bem diferente do que eu acho que a maioria das pessoas da nossa turma trabalhou, né? Eu trabalhava num laboratório que era basicamente de nanoengenharia, então eu sempre gostei muito de física e o meu trabalho era com física mesmo, era ficar regulando máquina, era muito dentro da engenharia, de consertar coisa, vivia sujo de graxa, apertando parafuso e regulando máquina, mas foi muito interessante. Eu aprendi, sei lá, um lado bem diferente do que eu estava fazendo dentro da medicina, né? Deixa eu passar o slide aqui. Bom, o projeto me rendeu uma publicação numa revista legal, então acho que é uma coisa que vale a pena investir se vocês, sei lá, têm ambições não só para pesquisa, mas para aplicar para um mestrado, um doutorado futuramente. É interessante você ter uma publicação internacional. Funcionou. O meu projeto era sobre inativação de bactérias, né, através dessas EWNS, que eram partículas de água, né, gotículas de água modificadas com nanotecnologia. Então a gente submetia as gotículas de água a uma supervoltagem e o objetivo era erradicar as bactérias, né? E foi um projeto muito interessante porque eu trabalhei na física da coisa, em como transformar essas nanogotículas de água, se elas eram mais ou menos carregadas com elétrons, se elas... Tudo bom, gente? Então esse foi o meu projeto, né? Era um projeto bastante interessante. Inicialmente, quando eu fui para lá, eu fui para trabalhar em outro laboratório. Eu não me adaptei, eu tinha uma orientadora que era extremamente exigente e que tinha um projeto que não me agradava. E a gente conversou, o Godleski foi muito aberto, ele se propôs a encontrar um outro laboratório para mim e foi bem interessante, porque eu comecei a trabalhar numa coisa que eu realmente gostava. Isso mudou muito a minha vivência lá, a minha experiência. Então acho que isso é uma coisa legal de trazer para vocês, assim. Vocês estando lá, se vocês não se adaptarem a um laboratório, talvez seja uma coisa interessante vocês conversarem com os orientadores, procurarem uma oportunidade diferente, porque a escola de saúde pública lá é muito aberta aos alunos, né? Existem muitas oportunidades de pesquisa, de projetos. Foi uma coisa que funcionou para mim, funcionou para uma outra colega esse ano. Acho interessante vocês saberem. Bom, aí eu estava falando sobre o que eram as minhas atividades no laboratório, né? Então, praticamente o meu trabalho era trabalhar nesses módulos de spray para produzir as nanopartículas, mas eu também tive uma atuação ali na parte biológica da coisa, que era para fazer as culturas de bactéria, contar as colônias, essas coisas um pouco mais ligadas à biologia, né? Mas a grande parte do tempo, assim, a maior parte do tempo eu passava com física e engenharia. Bom, coloquei uma foto de Boston. Boston é uma cidade maravilhosa, uma cidade que, sei lá, talvez seja a cidade que eu queira morar pro resto da vida. Eu penso em aplicar para morar lá um dia. Eu tenho o projeto de fazer a residência lá. E uma coisa que eu acho que é uma vivência minha e que eu acho que eu posso trazer de novo para vocês é que eu fiz uma coisa que pouca gente faz. Eu parei o 5º ano para ir para lá, né? Então eu cortei o internato no meio. Isso me deu uma chance
que os outros alunos não tiveram, né? Eu pude fazer um estágio clínico oficial na Harvard Medical School. E só os alunos do sexto ano podem fazer, infelizmente, mas foi muito interessante para a minha experiência clínica. Então eu passei um mês fazendo anestesia, né? Foi como passar num estágio do internato aqui. Eu era de uma panela, eu dividia os plantões, eu tinha todas as responsabilidades do internato. Foi um estágio bastante interessante para mim. Eu acho que é uma coisa que, se alguém pensa em... Eu não sei se alguém aqui está no internato, mas muita gente tem essa dúvida. Vale a pena parar um internato? Eu achei que valeu muito a pena. Eu faria de novo. Eu acho que foi um ano fenomenal. Convivi com os meninos aí, foi fantástico. Eu acho que é isso. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Você fez o mesmo esquema que eles, então? Não. Eu fui pelo esquema da HMS, pelo esquema da Public Health, como o resto dos laboratórios. Não tem isso porque como que é uma coisa tão diferente assim? Não. Esse último estágio foi um combinado que eu fiz com o meu professor do laboratório. Então a gente combinou que se eu conseguisse publicar o artigo antes de acabar o ano e sobrasse um tempinho, eu poderia fazer a experiência clínica, e aí eu dei uma raça, deu tempo. Eu acabei indo... Esse estágio que eu fiz não tinha nada a ver com o intercâmbio inicialmente. Eu fui atrás, procurei, apliquei, passei e... Todo mundo acha que é. Mas é isso. Como é que você vai se aplicar esse clerkship? Então, qualquer um pode aplicar. Eu apliquei inclusive de novo. Eu acho que eu vou agora em agosto, vou ficar mais 3 meses lá. Para você aplicar para o clerk, tem um site da HMS. Você escolhe o estágio que você quer fazer. Eles têm estágio em praticamente todas as áreas clínicas. Eu quero ser anestesista, então eu puxei uma sardinha para o que eu quero, né? Para eu conseguir as cartas de recomendação, então, já que eu quero aplicar para residência lá. Mas é assim, você entra no site da HMS, tem uma entrevista, o TOEFL e mandar o currículo. E aí eles aceitam ou não. E tem que estar no sexto ano, é uma obrigação. Esse segundo laboratório que você foi também é da Public Health? Também da Public Health. Só, assim, você sabe se é possível, como você faz, por exemplo, um estágio, assim, fora, é possível ter equivalência para um estágio? Tem equivalência. Eu vou deixar de fazer 2 estágios do meu internato, provavelmente, porque eu não quero me formar muito tarde. É possível, sim. Mais alguma coisa? Conversar com a graduação.